Boa tarde, bem-vindos a esta primeira aula, onde falaremos sobre alguns conceitos referentes aos dados que são normalmente realizados para os levantamentos em campo. Dados espaciais, dados descritivos, audiovisuais, mas vamos focar-nos um pouquinho sobre os dados espaciais, que acho que são mais relevantes neste aspecto, para que vocês possam depois desenvolver mapas e usá-los nos projetos dos vossos doutoramentos. No final, nós teremos algumas páginas onde vocês poderão ir buscar, fazer download de algumas shapes que podem utilizar, por exemplo, nos sistemas de informação geográfica ou nos mapas que vocês podem vir a usar no vosso doutoramento. Vamos então falar sobre três tipos de dados: dados descritivos, audiovisuais e espaciais. Como o nome indica, os dados descritivos referem-se à descrição de um local, pode ser o topónimo, pode ser a localização administrativa, qual o concelho, freguesia, pode ser, por exemplo, informações sobre o local, como o caso de ambiente, como, por exemplo, fauna, flora, descrição dos vestígios que são observados, por aí fora. E depois ainda os audiovisuais. Os audiovisuais referem-se a sons, referem-se a imagens, podem ser fotografias, podem ser filmagens, por isso tudo aquilo que pode complementar de uma forma mais gráfica os dados que vocês vão recolher. E os dados espaciais, que são fundamentais. Um levantamento de campo sem a referência espacial acaba por não ter, digamos, quase que 50% daquilo que é a importância dessa informação. Convém, e cada vez mais, usando os sistemas de informação geográfica, por exemplo, nós sabermos como recolher estes dados espaciais, latitude, longitude, ou X e Y, ou, por exemplo, o meridiano e o paralelo, que normalmente estes dados estão associados a projeções e nós podemos retirá-los através do uso de um conjunto de ferramentas, como pode ser, por exemplo, uma estação total, ou o GPS. No que diz respeito à parte do levantamento de dados digitais, nós temos, digamos, três pontos fundamentais. Um deles é o hardware, que é necessário, quais as ferramentas, os instrumentos que nós vamos usar para o desenvolvimento destes trabalhos. O software, que está na base, digamos, de interrelação entre aquilo que são os dados que nós vamos colocar e o hardware, e depois toda a informação computacional, nomeadamente associada também aos recursos humanos. E que tem uma grande carga adaptativa. Muitas vezes o operador adapta-se conforme os programas, conforme o hardware que tem disponível para fazer esses levantamentos. Nós vamos, nas aulas seguintes, trabalhar num programa que é o COBO Toolbox e o COBO Collect, que me parece talvez o melhor programa em open source que nós temos para fazer levantamento de dados em campo. Falando ainda sobre os dados digitais, eles caracterizam-se pela realização de medidas e observações de recolha de dados, bem como a seleção desses dados. Não podemos, quando estamos a fazer um levantamento de dados, é importante que percebam que dados significa o que observamos em estado bruto e a informação é o estado interpretado desses dados. E quando nós pegamos daquilo que observamos e selecionamos, priorizamos, integramos dentro, por exemplo, de formulários que possam estar já pré-feitos ou não, não é? Nós estamos já a criar informação. O que significa que nós vamos ter então dados em bruto e dados interpretados. Nesta transposição de dados em bruto para dados interpretados, convém que vocês planeiem muito bem o que pretendem. Este planeamento vai estar relacionado com o quê? Com os objetivos que vocês pretendem vir a desenvolver no vosso doutoramento. Por isso, se tiverem um doutoramento ou um projeto que avança para o levantamento de dados em campo, nomeadamente, por exemplo, para o registro de um conjunto de informação em vários sítios arqueológicos, vocês têm que compilar qual é a informação que vocês querem considerar em detrimento de outra, não é?
como é que vocês vão organizar essa mesma informação, de forma a que, quando estiverem a desenvolver os formulários, saibam concretamente que o formulário que está ali é um formulário que reflete os vossos objetivos e os resultados que pretendem alcançar. Existem alguns programas em open source onde nós podemos trabalhar alguns dados. Então, os dados espaciais podem ser trabalhados no QGIS, no ArcGIS Pro, inclusive, que é a última versão da Esri, no GiveSig, por isso em sistemas de informação geográfica. Podem ser trabalhados em bases de dados, neste caso mais dados com informação descritiva, em tabelas de Excel, mais uma vez também dados que trabalham mais à componente descritiva. O Kubo vai permitir que realmente vocês possam desenvolver uma conjugação de todos estes dados, que eu acho que é o fundamental para um projeto, digamos, de doutoramento no âmbito das paisagens culturais e da captação de dados de território. Alguns sistemas que não são em código aberto, por exemplo, no caso do ArcGIS, acabam por ter custos e colocam alguns problemas em termos de rentabilidade. Daí que eu sou bastante apologista de vocês poderem desenvolver trabalhos usando código aberto, nomeadamente para o levantamento de dados em campo. É importante perceberem que os dados espaciais produzem cartas. A carta e o mapa têm, em termos de conceito, algumas diferenciações. Carta, normalmente, é aquilo que é essencialmente usado no âmbito da cartografia topográfica ou náutica, e mapas são todos os temas que podem ser trabalhados na representação de algo que tem registro espacial. Neste caso, se nós vamos desenvolver um mapa temático de arqueologia, nós desenvolvemos um mapa, não uma carta. Ainda que o nosso conceito muito corriqueiro sejam de cartas arqueológicas, não é? Mas que está relativamente errado na essência do conceito em concreto. Por isso, o que é que nós desenvolvemos? Mapas temáticos. Quando vocês, por exemplo, no vosso doutoramento, assumirem a representação espacial de um local, de uma região, de um sítio arqueológico, o ideal será chamar-lhe realmente mapa temático sobre aquele assunto, não é? E não uma carta. Ainda existem alguns conceitos associados àquilo que é um mapa construído e um mapa utilizado. Sublinha-se que, neste caso, que o mapa construído é uma representação seletiva da realidade. Nós vamos escolher o que pretendemos, que atributos pretendemos ver representados. Não é a própria realidade, por isso é uma representação da realidade, enquanto aquele mapa que é percebido é uma construção que é feita pelo leitor na interpretação daquilo que está a ser apresentado, não é? Neste caso aqui, a diferença entre mapa construído é a forma como nós vamos mostrar ao leitor o que nós queremos representar, e o mapa utilizado ou analisado é a leitura que é feita com base nas questões que estão apresentadas por outros mapas ou outras cartas que nós possamos vir a usar. Na representação espacial, temos que ter alguma atenção àquilo que são as escalas. Nós não podemos, de forma alguma, representar um espaço sem mencionar qual é a escala. A generalização cartográfica, como é que as coisas estão apresentadas, porque nós podemos criar simbologia para representar, por exemplo, sítios arqueológicos, património, elementos na paisagem, e depois essa simbolização que está também associada aqui às cores, ao grafismo, ao tipo de símbolo que nós vamos ali colocar. Por fim, a simbolização, que está muito ligada, por exemplo, à parte não só da representação geométrica, por exemplo, dos pontos. Vocês sabem que, com certeza, numa carta topográfica, vocês observam que os marcos geodésicos estão representados por um triângulo em castanho. A representação de um triângulo permite ter uma percepção completa daquilo que é o marco geodésico,
automaticamente nós sabemos que triângulos castanhos numa carta, sobretudo do UTM, são marcadores, são marcos geodésicos, e depois a cor também nos informa. Um traçado de um rio está representado em azul. Um traçado de uma via, seja, por exemplo, de comboio ou até de uma autoestrada, está representada a preto. Esta relação das cores também é importante vocês perceberem no que diz respeito à simbologia que é feita. Bem como, por exemplo, a forma como os pontos, ou as linhas, ou os polígonos são apresentados. Quer no que diz respeito à associação com aquilo que se pretende representar na realidade, por exemplo, um ponto pode ser um sítio arqueológico, mas nós podemos querer representar os sítios arqueológicos como um polígono pela dispersão desses mesmos vestígios. Se nós optarmos por pontos, nós vamos ter, por exemplo, realidades representadas que podem estar integradas em termos de informação dentro desses pontos, mas no caso de um polígono nós podemos trabalhar, inclusive, outro tipo de informações. Vai depender aqui de quê? Da escala dos mapas que vocês estão a trabalhar e da forma como vocês querem apresentar os vossos dados. Na parte dos levantamentos diretos, por exemplo, de informações espaciais, nós antigamente usávamos muito a bússola, não é? Através dos marcos geodésicos conseguíamos fazer algumas puxadas para saber a nossa localização e daí retirar as coordenadas do nosso posicionamento. Hoje em dia utiliza-se mais a estação total. Claro que entre ou associado à estação total, um pouco antes, os equipamentos poderiam variar entre aquilo que era o nível ou o teodolito mais no âmbito de tirada de ângulos, inclusive. O caso da estação total já é relativamente mais simples. E no caso, por exemplo, de usando os satélites, hoje em dia nós trabalhamos com o GPS. Seja qual forma for para retirar levantamentos espaciais de campo, a componente importante que nós temos que saber é que tudo deve estar ao mesmo sistema de referência. Se nós queremos representar um mapa, não o podemos fazer se estivermos a contabilizar ou a considerar diferentes projeções. Não podemos, por exemplo, conjugar dados, a não ser que façamos a sua transformação para o sistema de referência final. Não podemos estar a conjugar dados retirados, por exemplo, de uma estação total, atendendo a um ponto zero, se com outro tipo de dados que, por exemplo, vem de uma projeção, imaginemos, de WGS 1984, como advém, por exemplo, do Google Earth. Vocês podem utilizar o Google Earth. Porquê? Porque nós não vamos ter essa sobreposição. Não é possível, nós temos que adaptar um dos sistemas, neste caso, por exemplo, o da estação total. O ponto zero deve estar referenciado com o GPS e depois todos os outros dados que nós tivermos a tirar a esse ponto na quadrícula ou a esse ponto de referência, zero, não é? De X, Y e Z, assumir-se e integrar-se naquilo que é o sistema de projeção de, por exemplo, WGS 1984. Agora, referente aos metadados, o que é que são os metadados? Os metadados são todo tipo de informações mais descritivas que servem para a interpretação não só de os dados espaciais, como daquilo que nós estamos a registar. Por exemplo, nos mapas existe um conjunto de metadados que nós podemos interpretar como se fosse uma espécie de uma legenda, como vocês podem ver aí, e que estão associados às margens do próprio mapa. Alguns dados descritivos que estão referentes quando nós fazemos os levantamentos de dados em campo, referem-se, por exemplo, à descrição daquilo que nós observamos dos registros que nós pretendemos retirar. Existe uma norma, a norma ISO 19115, para a Informação Geográfica do Instituto Geográfico Português, de como é que os metadados espaciais devem ser apresentados.
No nosso caso, quando nós temos um formulário, é importante vocês perceberem que, seja qual for os dados que vocês queiram ali introduzir, eles devem estar o mais normalizados possível. Por isso, quanto mais opções de perguntas de escolha múltipla vocês assumirem, menor será o erro na introdução dessas mesmas informações. Se vocês derem possibilidade de criar mais campos descritivos subjetivos, com em que as descrições são ao sabor uma componente escrita feita pelo operador, vai dar origem a mais erros, porque vocês não conseguem analisar e pesquisar também essa informação. Por isso, quanto mais vocês normalizarem as vossas fichas, melhor. Agora, eu queria mostrar-vos alguns sites que me parecem relevantes para vocês saberem onde é que podem ir buscar algumas informações. Eu deixei aqui uma série delas, que vocês podem facilmente seguir o manual para fazer o exercício. Nós vamos, digamos, deslindar por aqui fora essas possibilidades, mas peço que depois façam aí em casa e realizem estes exercícios que vocês vão ver que vão ser úteis com certeza para o vosso doutoramento. Entre as várias possibilidades, um deles é o Copérnicos. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar no Copérnicos, não sei até que ponto é que todos já utilizaram ou não informação proveniente deste satélite. Existe um manual no Copérnicos que se encontra aqui mencionado, não é? neste slide, e depois vocês têm todo um outro conjunto de satélites, para além do Copérnico, onde vocês também podem ir buscar dados. No entanto, na análise de vários artigos científicos, têm apontado realmente o Copérnicos como o mais eficiente. Por exemplo, entre a percepção do Aster, do Copérnicos, do NASADEM, do SRTM ou do ALOS, verificamos que realmente o Copérnicos é aquele que apresenta um conjunto de dados que é mais estável, não sendo nem exageradamente negativo nem positivo. O que significa que nos vai dar, para a construção de modelos digitais do terreno, vai nos dar informação mais validada. Alguns, isto tem aqui também aqui embaixo, alguma bibliografia que podem consultar. Para fazerem este exercício do Copérnico, o que é que precisam de fazer? Nós consideramos aqui cerca de 15 minutos. Em todas as aulas, como vocês irão ver, vocês têm um conjunto de tempo que nós assumimos que é o tempo necessário para vocês desenvolverem aquele trabalho. Neste caso, aqui com o Copérnicos, vocês podem fazer login, depois escolher os ficheiros e descarregar os dados. Tem aqui informações passo a passo de como é que podem fazer este tipo de levantamentos. Os dados MDT são provenientes de satélites que têm por base informações daquilo que são chamados valores decimais ou valores inteiros. Os valores decimais vão-vos apresentar em Defense Grid Elevation Data, que é o DGE, e os Digital Terrain Elevation Data, que são estes valores inteiros, vêm em DTED. Convém sempre que vocês assumam antes os valores decimais, porque os valores decimais vão ser mais precisos do que aqueles que são valores inteiros, que são criados por mediano, tá bom? Tem lá está, para descarregar os dados, possuem este link, carreguem neste link. Cada produto contém visualização de mapa, metadados associados à parte espacial e depois um guia de download que vocês podem também seguir-se para vocês poderem desenvolver este exercício e captarem estes dados. Para baixar, o que é preciso? Vocês vão ao guia download, iniciam o processo. Através da visualização do mapa, ampliam a área de interesse para visualizar o mapa online e a área que vocês pretendem, conforme o projeto que estiverem a desenvolver. Existe também um guia de metadados nas páginas em que vocês podem ficar a perceber alguma informação associada ao produto. Muitas delas estão alinhadas com o projeto Inspire e que, se quiserem, podem naturalmente guardar. Como é que se podem fazer isto? Por isso, qual é o primeiro passo para ir ao site Copérnicos?
Vocês veem este link, carregam no link. Daqui, desculpa, daqui registam-se online. Tem aqui também estas informações de o que fazer, que fazem o vosso login. No vosso login, convém vocês dizerem selecionar de que são Education, colocarem a vossa senha, o vosso e-mail, todas estas informações. Ao fazerem o vosso login, conectar-se. Recebem um e-mail. Este e-mail tem que confirmar que estão a se inscrever, a fazer o vosso registro no sistema. Vem depois novamente aqui a área pessoal do usuário do Copérnicos, por isso vocês aqui na parte do acessar dados no cadastro, vocês têm todas estas informações e aceitam todos os cookies. Ao abrir, vocês vão entrar e vai-vos aparecer, digamos, este site que está associado à parte. Colocam o vosso login, ativam. Quando vocês colocarem o vosso login, vocês vão ver que a área muda, passa a ter, em vez de ter aquela informação somente de entrar, passa a ter um conjunto de dados de informação que podem ser necessários e têm que vir ativar aqui embaixo a licença. Se não ativarem esta licença, vocês não conseguem entrar dentro do site de Copérnicos. É muito importante que ativem esta licença. Nesta licença vai-vos aparecer um novo ecrã, vocês colocam que aceitam, digamos, este contrato, não é, de dados, para poderem depois registar. A partir desse momento, entram aqui no Panda, panda.copernicus.eu, vocês vão ter já o vosso registro aqui neste canto e vêm aqui, digamos, à parte mais abaixo e vão fazer, ou sigam, não é? Abrem, digamos aqui então, as informações constantes do satélite Copérnicos. Como vocês veem, tem aqui todo o mapa mundo, tem aqui um conjunto de ferramentas do vosso lado esquerdo e quer na parte também superior. Experimentem colocar informação, por exemplo, do tomar ou um outro conselho qualquer que queiram. Neste caso, eu coloquei para vocês poderem ver Tomar Santarém, não é? Ele diz-me qual é a zona que está representada com Tomar e o mapa, a carta, não é? Que foi fixada do satélite. Selecionam aqui o DEM, isto tem que estar ativo, por isso vocês vêm aqui em primeiro lugar ao filtro, abrem. Ao abrirem o filtro, abre-vos este quadro. Neste quadro aqui selecionam DEM, o DEM tem que ficar aqui ON. A partir daí vocês vão verificar um conjunto de mapas. Neste conjunto de mapas vocês selecionam qual a carta que vos apareceu, que tem o conselho pretendido. Vêm aqui e selecionam o lápis. Deixa eu tirar isto aqui da minha frente. Vêm aqui, selecionam o lápis e clicam sobre o mapa que pretendem visualizar. O sistema vai perguntar se querem adicionar, por exemplo, no caso, o N39 à pesquisa. No vosso caso, pode ser outro número, vocês dizem que sim, não é? Colocam OK. Vai desaparecer aqui o mapa diz referente, lá está, ao satélite do território português, isto aqui é a Península Ibérica, toda ela, não é? Aparece o mapa. A partir do mapa vocês vão e clicam procurar. Põem isto para baixo, não se esqueçam que é importante para vocês conseguirem ver todas as informações. E a partir daí vai-vos ser selecionado um conjunto de informações que vos vai ser disponibilizado. Como vocês veem aqui, deste lado, vocês vão ter informações que diz respeito a arquivos de 30 ou 90 minutos, que podem ser de TEDs ou de GEDs. Convém, como eu referi, que sejam de GEDs, não é? Selecionam então os itens que vocês querem. Para selecionar basta clicar neste quadradinho. Como vocês podem ver, ele fica aqui azul.
fazem o download de todos os dados, cheiros, mais metadados associados, relatórios, tudo aquilo que considerarem ser relevante, bastando clicar neste botão. Tá bom? As informações de metadados vão ser disponibilizadas nesta ligação aqui que tem um i, que se refere à informação. Os dois ficheiros gravados vão aparecer no vosso computador, depois a partir daí vocês podem integrá-los, abri-los, porque eles vão estar num ficheiro comprimido, não é? Retiram essas informações do ficheiro comprimido para o vosso computador para poderem depois usá-lo onde pretenderem. Neste caso em concreto, por exemplo, vocês podem usar um UQGIS ou o ArcGIS para abrir este modelo digital do terreno, se vocês assim entenderem. Por isso, este é um dos sites possíveis para retirar informação essencialmente espacial para vocês trabalharem. Para terem aqui, eu também deixei ficar o QGIS, para ser simples e vocês poderem ver as coisas a acontecer. Por isso, instalam, vão a este site, instalam, criam o projeto, tá bom? Abrem os dados copérnicos, relativamente simples. Basta, ao descomprimir aquela pasta, vocês passam os dados para dentro do QGIS, que automaticamente depois vocês baixarem, fazerem o login e essas questões todas, puxam-no e vocês vão ver que ele vai entrar nesta zona. O QGIS vai-vos aparecer com um painel de ferramentas no topo, uma zona de navegação e um conjunto de camadas. Basta fazerem drag and drop e então vocês vão ter aquilo que é o vosso modelo digital do terreno. Quando vos aparecer, vai-vos aparecer numa banda grey, tem aqui informação de 11, não é? 0 a 3 e aqui de menos 32 a 2,86. Como vocês veem, este é um DSM de GED e este é um de TED. Isto só para vocês verem a diferença entre um e outro. Aqui vocês têm o modelo digital do terreno que depois vocês podem convertê-lo, não é? Numa outra coloração para poderem usar como base map. Isto é um exemplo. Se por acaso vocês precisarem de usar um sistema de informação geográfica, podem usar o QGIS. Se precisarem de dados provenientes de satélite, para o caso dos MDTs, podem ir ao Copérnicos. E importa também aqui falar-vos um pouquinho no Inspire. Tem algum conjunto de princípios que me parecem interessantes. E tem aqui uma imagem, um vídeo no YouTube que vocês podem ver sobre este programa. Deixei aqui para vocês poderem ver. Existe uma legislação associada, existem vários cursos que, se vocês quiserem fazer para aprofundar algum conhecimento no âmbito de dados espaciais, vocês podem no fazer. Têm que fazer, lá está, o vosso login, como está referido no... E uma das questões que eu agora vos vou pedir é para, num exercício relativamente breve, vocês equacionarem, associado àquilo que é o vosso projeto, um conjunto de campos do formulário que vocês considerem conveniente ou que queiram usar para o vosso projeto, para depois, numa das aulas à frente, vocês poderem exemplificar. Se, por acaso, não tiverem nenhum tipo de dado que pretendem levantar em campo, se a temática do vosso doutoramento se centrar em algo que não tem tanto a ver com esta relação do levantamento de dados em campo, dados espaciais, descritivos, por fora, vou-vos pedir que vocês façam um projeto com uma ficha de prospecção que vocês aplicariam, por exemplo, para o desenvolvimento de uma carta arqueológica. E que comecem a organizar essa informação de saltos, de pensamento de o que é que eu coloco primeiro, que questões é que eu vou fazer, que relações de lógica de salto é que eu posso equacionar, para depois, à medida que nós formos dando as nossas aulas, no exercício 3, vocês poderem aplicar e construírem essa ficha agora no software Kobo, que vamos começar a dar já na próxima aula. Até lá,
Um abraço e vejo-vos no próximo.